Olá, seja bem-vindo ao dia 44 do Projeto 90. Eu sou o pastor Adriel Barros, que alegria que você está comigo aqui nesse projeto. Pelos próximos 90 dias, nós estamos em uma jornada para aprendermos mais sobre a palavra de Deus. Se você ainda não teve a oportunidade, por favor, já se inscreva nos nossos canais, ative o sininho de notificações para que você possa ficar por dentro de tudo aquilo que nós vamos lançar aqui no Projeto 90 e aproveita e já manda esse devocional para pelo menos umas 100 pessoas para que eles possam estudar a palavra de Deus juntamente conosco. Se você está no carro, apenas escute, preste atenção naquilo que você está fazendo, mas se você está em casa ou no trabalho, ou lugar que permita, já pega aí o seu bloco de notas, liga o seu aplicativo de notas para que você possa anotar tudinho que o Espírito Santo vai nos ensinar aqui hoje. Como eu disse, nós estamos entrando no dia 44 do nosso devocional, onde nós lemos Salmos 26 até Salmos de número 50, tá? Como eu disse no último devocional, nós estamos aí fazendo um formato diferente. Nós sempre vamos escolher um salmo para nós focarmos. Por causa do nosso tempo, nós queremos ser bem objetivos, tá? E o salmo da vez que eu quero focar com vocês é o salmo de número 27, que é um salmo bem conhecido. Eu queria destrinchar aí e pegar algumas lições dentro desse salmo para que nós possamos ser pessoas melhores e crentes melhores, tá? O salmo 27 já começa com uma lição muito forte, tá bom? Quando Davi está escrevendo, ele fala assim, ó, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Davi ali está expressando, né, uma certa confiança em Deus, ele está ali expressando uma coragem, né? Ele confia em Deus, por isso ele sabe quem que ele vai temer, para que ele vai ter medo. Mas vamos trazer isso para os nossos dias e trazer isso para a nossa realidade, tá? A coragem, quando ela existe, não quer dizer que é ausência de medo, tá bom? A coragem pode existir juntamente com o medo, por quê? Porque medo faz parte da nossa humanidade, né? Faz parte de sermos falhos, humanos, pecadores, tá bom? Mas o medo, ele não pode te controlar. Bom, o medo não pode te controlar. Davi, ele não diz que não há inimigos, tá bom? Se você ler o Salmo 27, você vai ver que ele está cercado de inimigos, mas ali ele está declarando que o Deus que está com ele é maior do que os seus inimigos. Tá vendo? Ele está cercado, e eu tenho certeza que Davi, em certo tempo, né, sentiu algum tipo de medo, sentiu algum tipo assim, né, de desespero, talvez, mas o medo não tomou conta do seu coração, tá? O medo não tomou conta da sua mente. Por quê? Porque ele sabe que o Senhor é a sua luz e a sua salvação, né? Então ele fala, por que eu vou ter medo? Né? Por que eu vou deixar o medo me dominar, sendo que Deus é a minha salvação e a minha luz, tá? E aqui para você, a lição que você pode levar disso daí é o seguinte: o medo às vezes faz parte do nosso dia a dia, mas nós precisamos lembrar que o nosso Deus é maior do que os nossos medos e maior do que os nossos inimigos, tá bom? A fé, ela não ignora a realidade do que está acontecendo. Você ter fé, você saber que Deus vai fazer por você, isso não, né, faz o problema desaparecer, mas na verdade a fé, ela redefine quem tem a palavra final, tá bom? Se nós nos entregarmos ao medo, se nós nos entregarmos às paixões da carne, se nós nos entregarmos aos problemas, eles vão ter o poder de nos vencer. Mas se nós nos entregarmos a Deus e entregarmos nas suas mãos os nossos problemas, nós estamos falando para os problemas que o nosso Deus é maior, tá bom? É normal você sentir pressão, né? É normal você se sentir um pouco acanhado, né? É normal você ter um pouco de medo, mas você não pode ser dominado por essas coisas, tá bom? Nós não podemos ser dominados pelo medo, pela ansiedade, não, porque quem está conosco é maior do que aquele que está no mundo, tá? Em nome de Jesus, que o seu 2026 possa ser um ano escrito por coragem e confiança. Assim como Davi disse, olha, eu sei que eu estou cercado pelos meus inimigos, mas o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então, já que o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Quem é maior do que Deus? Ninguém. Então, nós precisamos ter essa certeza, tá bom?
Logo depois ele transiciona ali, né, para o verso 4, né, do Salmo 27, que ele fala uma coisa eu pedi ao Senhor, e isso eu vou buscar, isso eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Ele está falando ali, olha, eu estou focado no meio desse caos, tá bom? No meio desse problema todo, eu estou cercado pelos meus inimigos, tá? E ele está falando assim, ó, Senhor, o Senhor pode me livrar, seria legal se o Senhor me livrasse, mas mais importante do que o livramento é a sua presença. Olha o que Davi está falando, tá? Ele está falando, Senhor, no meio desse tumulto todo que está acontecendo, as pessoas, os exércitos me cercando, os inimigos me cercando, Senhor, uma coisa eu vou pedir e isso eu vou buscar, eu quero habitar na sua casa todos os dias. Davi estava ali dando foco, tirando o foco dos problemas e dando foco a Deus, né? Dando foco à presença de Deus. Muitas das coisas na nossa vida seriam resolvidas, escute, se nós dessemos atenção a Deus em vez do nosso problema. Deus já te arrancou de tantas situações, Deus já me arrancou de tantas situações, que se nós parássemos para lembrar de todas as coisas que Deus já nos livrou, nós seríamos mais tranquilos, não teríamos muita ansiedade, não, né, ficaríamos tão preocupados, porque se você parar para pensar, Deus já te tirou dessa uma vez. Não uma, não duas, não três, várias vezes, né? Então será que é agora que Deus vai falar? Será que é agora que Deus vai deixar de ser Deus? Será que é agora que Deus vai perder o controle? Não, tá bom? Deus ainda continua no controle de todas as coisas, tá? Quem aprende a priorizar a presença no meio desse caos, tá? Não vive desesperado por solução. Ele sabe, ele entende que a solução vai chegar no tempo certo e na hora certa, porque Deus vai trazer essa solução, tá? Mas o segredo não é tirar o caos, né? O problema vai existir, faz parte do nosso dia a dia, mas é manter o foco no meio do caos, é manter o foco no meio do problema, tá bom? Em nome de Jesus, nós precisamos mudar o nosso foco. Pare de dar tanta atenção nos seus problemas, né? Pare de dar tanta atenção para o inimigo da sua alma e volte a atenção para Deus. Se Deus já fez uma vez, Ele é fiel para fazer outra coisa, tá? E por que Davi tinha esse desejo, né, de ter um relacionamento com Deus no meio do problema, e ele priorizou a presença acima de livramento, né? Essa intimidade com Deus gera uma certa segurança, tá? Gera uma certa segurança. Davi continua falando ali no versículo 5 do Salmo 27, olha, porque no dia da minha adversidade, o Senhor me esconderá no seu pavilhão. Ele ali agora tem a certeza, olha, eu sei que eu vou buscar a Deus e eu sei que Deus vai fazer a parte dele. No momento que eu estiver protegido por Deus, nada me atinge, tá bom? Davi entende algo poderoso, tá? Poderoso. Preciso que você entenda isso, e é a maior lição talvez que você vai levar para o seu 2026. Refúgio não é um lugar físico, não é um lugar onde Deus vai te levar. Não, refúgio é relacionamento com Deus. O seu relacionamento com Deus gera um refúgio para você, porque quando nós priorizamos a presença de Deus, Deus se encarrega de cuidar de nós. Deu para entender? Então é muito sério isso daí. Davi está falando, olha, eu sei que porque eu busquei ao Senhor e porque os meus dias, né, vão ser passados na presença de Deus, quando eu precisar, e quando os meus inimigos me cercarem, o Senhor vai me esconder no seu pavilhão, vai me esconder debaixo das suas asas, vai me proteger, vai cuidar e vai me direcionar. Mas tudo isso começa com o quê? Uma mudança de foco. Nós vamos tirar a mente dos problemas, né, que nos assolam durante o dia, e nós vamos focar em nos relacionar e ficarmos mais íntimos de Deus. Isso vai gerar dentro de você uma segurança, né? Vai gerar dentro de você uma paz, né? Você não constrói, você precisa entender isso. A intimidade, você não constrói ela em dias de guerra.
Você não espera a guerra chegar para você buscar a Deus. Na verdade, nos dias de paz, você busca a Deus para que nos dias de guerra, Deus possa te proteger. Deu para entender? A intimidade é gerada em momentos de paz, para que quando nós precisarmos da proteção de Deus, ela esteja ali. A graça de Deus vai nos alcançar, a misericórdia de Deus vai nos alcançar sempre, mas nós precisamos fazer a nossa parte, tá? E para terminar, o Salmo, que é uma coisa extraordinária que Davi fala aqui, o último versículo do Salmo, ele fala assim, ó, espera no Senhor, anima-te, né? Espera no Senhor, seja forte, tenha coragem. Isso é muito profundo. Na verdade, é a parte mais madura, né, desse salmo inteiro, que é o seguinte: esperar. É a parte mais madura, a parte mais difícil, né, de entender às vezes, porque esperar dói, esperar às vezes é cansativo, mas é extremamente necessário, tá bom? Isso é muito profundo. Depois de declarações que Davi dá de força, né, de clamor, de fé, de proteção, ele termina falando para esperar. Isso é muito lindo, porque a confiança verdadeira em Deus não está só no declarar da boca para fora, né? Não está só no falar, porque falar é muito fácil, as pessoas falam que confiam, mas será que você confia o suficiente para esperar em Deus? Saber que no tempo certo Ele vai te livrar, no tempo certo Ele vai te direcionar, no tempo certo Ele vai te levar e etc. É o lindo da fé, né? A coisa assim maravilhosa da fé é saber que Deus no tempo dele vai fazer. Nós precisamos permanecer firme enquanto Deus trabalha, tá bom? Nós precisamos nos manter calmos, focados nele, para que quando a provação chegue, para que quando, né, os inimigos nos cerquem, Deus possa fazer a parte dele e ele vai ali nos livrar e nos proteger, tá? Nós vamos só recapitular então essas 4 lições aqui que nós aprendemos rapidamente no Salmo de número 27, tá? Primeiramente, a coragem não é a ausência de medo, tá? A coragem é apenas acreditar em quem Deus é, sabendo que Ele vai fazer por nós aquilo que só Ele pode fazer, tá? No meio daquele caos todo, a segunda lição, no meio daquele problema todo, cercado de inimigos, Davi fala: uma coisa eu pedi e isso eu vou buscar, que eu possa habitar na casa de Deus, tá? Ele queria habitar na presença de Deus, ele estava ali priorizando, tirando o foco, né, das coisas, dos problemas dos inimigos e colocando o foco em Deus, sabendo que quem ia livrar ele daquela situação era Deus, tá? A terceira coisa, por causa dessa intimidade que Davi teve com Deus, de priorizar a Deus no meio da guerra, essa intimidade gera uma segurança, né? Gera a confiança. Como você sabe quem Deus é e aquilo que Deus já fez no passado, isso gera em você, né, uma certa segurança, uma confiança. Aqueles que se desesperam é porque não conhecem Deus verdadeiramente, tá bom? E quarta coisa, que é a parte madura, né? A parte inteligente do Salmo, que é o seguinte: esperar. Nós precisamos esperar. Davi acaba o Salmo falando: olha, espere, tenha coragem, se anime, tá? Porque Deus vai fazer no final das contas aquilo que só Ele pode fazer. Em nome de Jesus, que você possa levar todas essas lições para o seu 2026, sabendo que Deus não perdeu o controle da batalha e no momento certo Ele vai te proteger e vai cuidar da sua casa. E com isso nós chegamos ao fim do dia 44 do nosso devocional. Amanhã é o dia 45, finalmente nós chegamos ao meio do nosso projeto. Uau, está passando muito rápido, né? Os próximos 45 dias vão voar, tem muita coisa boa para acontecer. Nos vemos aqui amanhã às 6h30 da manhã. No dia 45 nós vamos continuar lendo Salmos, tá? 51 até Salmos 75. Já manda esse devocional para algumas pessoas, já estamos no meio, mas eles podem, né, assistir os outros devocionais e também chegarem conosco nesses próximos 45 dias. Nos vemos amanhã aqui no dia 45 do Projeto 90, às 6h30 da manhã em ponto. Deus te abençoe.